Nós sabemos ali que o Monte do Calvário ele foi um palco, né, de um dos eventos mais importantes, nós podemos dizer assim, da humanidade. Ali foram crucificados 3 homens no mesmo dia. E diante desses 3 homens que foram crucificados, está também o destino da humanidade, a gente pode até dizer assim. Porque quando a gente olha para o primeiro homem que foi crucificado, a tradição sempre diz que esse homem estava à esquerda de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 32. Aqui nos diz assim: e também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas e romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E quando a gente olha, irmãos, essa passagem, né, a gente vê nessas 3 cruzes, 3 destinos que parecem o mesmo, né, que é a morte iminente, mas, ao mesmo tempo, 3 destinos distintos e diferentes. O primeiro crucificado era um criminoso, condenado. Deve ter sido pego até em delito, em flagrante, né? Em flagrante delito, a gente pode dizer assim. A sua condenação era justa. Ele era malfeitor, e esse era o castigo que cabia, que os romanos empregavam a quem era malfeitor naquela época. Esse homem era rebelde, e estava ali pelos seus próprios méritos. Por tudo que ele havia feito, ele tinha sido condenado. E, juntamente com todo aquele pessoal que estava escarnecendo de Jesus, este homem também passou a escarnecer de Jesus. Que no verso 39 nos fala: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Essa foi a atitude desse primeiro ladrão. Apesar de estar ali numa condição deprimente, ele ainda deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração.
Mesmo diante da morte iminente, ele zombava de Jesus, desafiando-o a salvar a si mesmo e a ele. Ele ainda tinha a mente fixada neste mundo, a gente pode dizer assim. Nele lhe faltou o arrependimento. Em nenhum momento este homem, ao lado de Jesus, aproveitou a oportunidade. Um homem que havia vivido tanto tempo longe de Jesus, a gente pode dizer assim, porque quem está no mundo do crime, na marginalização, está longe de Deus. Estava tendo naquele momento a oportunidade de estar ao lado de Jesus e ainda assim não percebeu. Apesar de sua proximidade com o Salvador, ele recusou-se a arrepender. Sua rejeição representa muitos que, mesmo diante da verdade, escolhem ignorá-la. Muitos hoje, como este homem, vivem sem reconhecer sua necessidade de salvação. Mesmo quando estão diante de Jesus, preferem zombar e endurecer o seu coração, sem perceber que essa é sua última oportunidade. A gente poderia ilustrar isso como um homem, né, que se viveu errado a vida inteira, pecando, e de repente ele cai doente, está no hospital, no leito de morte, morte iminente. Alguém chega para ele e propõe se ele aceita Jesus. E ao invés de aceitar, ele fala, né, como o faraó falou, quem é Jesus? Se esse Jesus existisse, ele me salvaria. Porque muitas vezes a gente ainda tem muito os pés fixos aqui neste mundo. Mas na cruz também, diante desses três homens, tinha outro criminoso, que a tradição fala que ele foi crucificado à direita de Jesus. Está aí nos versos, vamos ler os versos, Lucas 40, 42. Respondeu-lhe, porém, o outro, quer dizer, o outro malfeitor, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A condição desse criminoso, irmãos, era a mesma do primeiro. Ele também era malfeitor. Tinha sido pego em flagrante delito. Estava ali pelos seus atos. Ele não era melhor do que o outro, não. Mas, diante de toda aquela zombaria, que o sacerdote, que o povo estava diante de Jesus, também existiam pessoas que estavam ali chorando pela presença de Jesus. E esses dois malfeitores, eles conheciam Jesus. E quando a gente vê o relato aqui, ambos os dois, um zomba de Jesus, pedindo que se Jesus fosse mesmo Filho de Deus, que descesse da cruz e tirasse ele. Esse outro não. Até em Mateus, me parece que é isso que Mateus, parece que fala que ele começa a zombar. Mas depois eu gosto de dizer que ele, ao olhar para Jesus na cruz, estando ali do lado, percebendo a afeição de Jesus, aquele cordeiro manso, né? Aquela ovelha muda, ele deve ter sentido. Porque muitas das vezes a gente tem dificuldade para olhar para a cruz, olhar para Jesus. E esse homem, talvez, naquele momento, tenha olhado para a cruz. Como o primeiro, este homem também era culpado e merecia sua punição. Ele estava morrendo por seus próprios pecados. Vamos imaginar alguém que, mesmo tendo vivido uma vida de erro, de repente tem seus olhos abertos para a verdade. Neste momento ele olha para Jesus. E ali há uma mudança no coração deste homem. Diferente do outro criminoso, este homem reconheceu sua culpa e a justiça de sua condenação. Ele sabia que merecia o que estava sofrendo. Como a gente leu ali, né? Nos versos 40 e 41, ele revela isso.
ele fala que ele estava ali, ele e o outro, porque eles mereciam. Estavam ali sofrendo pelos seus atos. E nesse momento ele começa a temer a Deus. Este temor foi o primeiro passo para a sua transformação. Ele reconheceu sua necessidade de Deus e do perdão. Ele, ao mesmo tempo que ele reconhece, ele sai em defesa de Jesus. Ele se levantou em defesa de Jesus, afirmando que Jesus era inocente e não merecia aquele castigo. Então a gente vê que ambos os homens conheciam, talvez já tivesse estado no meio da multidão com Jesus, mas a sua vida errada os levaram a este momento da crucifixão. Mas este homem, ele, naquela oportunidade, mesmo tendo vivido uma vida longe de Jesus, naquele momento ele sente a proximidade. E tendo essa proximidade, ele aproveita. Ele não perde essa oportunidade, estando ele perto de Jesus. Ele faz uma confissão, pedindo de salvação. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse pedido foi um ato de fé e arrependimento. Ele reconheceu Jesus como Rei e Salvador. A gente pode dizer que é uma fé em face da morte. Mesmo em seu último suspiro, ele confiou que Jesus poderia salvá-lo. Irmãos, quando a gente lê isso aqui, né, essa passagem, a gente sempre na igreja a gente escuta, que no céu a gente vai ver pessoas que a gente nem imagina que lá estarão. É justamente por causa disso aqui, Porque muitas das vezes tem pessoas que estão perdidos perto de Jesus. Perto de Jesus elas estão perdidas. A gente acha que está salvo, está do lado de Jesus, nós estamos salvos. Mas estão perdidos, estão iguais primeiro criminoso. Estão com os pés fincados aqui neste mundo, arraigados. A gente vê nessas passagens que esses dois ladrões têm duas atitudes. Uma atitude do primeiro ladrão era quase que a mesma dos discípulos que estavam lá de Jesus. Eles não viam em Jesus essa parte. Pedro negou Jesus na iminência da cruz. E sempre estando com Jesus, Jesus falando que ia ter que passar por aquilo ali. Jesus teve que repreender a Pedro. Por quê? Porque eles tinham a mente, os pés arraigados no mundo. Eles queriam um Salvador para aquele mundo, para que levantasse João e Tiago. Pede a Jesus para que colocasse ele uma à direita, outra à esquerda. Isso é eminente, que eles queriam um reino terrestre. E assim muitas das vezes é nós também. Nós ainda esperamos muita coisa aqui deste mundo. E ao esperar muita coisa deste mundo, nós podemos perder a salvação. Este segundo crucificado representa todos aqueles que, em sua angústia e desespero, reconhecem sua necessidade de salvação e se voltam para Jesus com fé. Não importa o quão tarde o coração arrependido encontra em Cristo a redenção. Não importa quão tarde. Às vezes a gente acha que estar na igreja, estar aqui na presença de Jesus, nós já estamos garantidos a salvação, e muitas das vezes aqueles que estão lá fora estão perdidos. E esta passagem, ela nos apresenta esse contraste. Muitas vezes, a pessoa em face da morte, ela tem a oportunidade de se arrepender da sua vida, no leito de morte. Outros já, por outro lado, não aceitam. Mesmo a face da morte, a gente vê, Estevão foi apedrejado, e ele teve a oportunidade ali, mesmo sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê o céu aberto, e Jesus à destra de Deus, na hora da morte. Mas muitos, em face da morte, preferem negar e blasfemar contra Jesus, não aceitando aquele momento, essa distância de Jesus.
Mas nós temos um terceiro crucificado, Jesus, um homem justo e inocente. O Cordeiro perfeito, ao contrário dos dois criminosos, Jesus não tinha pecado. Ele era inocente, o Cordeiro de Deus, sacrificado para tirar o pecado do mundo. Está lá em João 1,29. É como se a gente imaginasse um rei que se colocasse no lugar do seu povo para sofrer a punição que eles mereciam, mesmo sendo ele completamente inocente. Esta foi a condição que Jesus se apresentou na cruz. Jesus, diferente daqueles criminosos, porque ambos os dois eram pecadores. Jesus não. Jesus estava ali pelo pecado meu e seu. Jesus, mesmo ali diante daquela agonia, ele tem uma promessa de salvação. É a resposta que ele dá ao pedido de fé daquele primeiro homem. Jesus respondeu ao pedido de fé daquele homem com uma das declarações mais poderosas das Escrituras: hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa frase ela é até controversa, né? Quando a gente olha, algumas doutrinas afirmam que existe a alma, né? Justamente por essa passagem. E às vezes a gente se apega muito a ela, pensando assim, né? Será que Jesus falou, hoje estarás comigo? Será que esse homem, será que para nós importa se esse homem foi naquele instante para o céu, como está escrito? Ou será que importa que ele esteja dormindo esperando a salvação? O que isso é relevante para nós? Isso não é relevante. O que é relevante para nós é que esse homem, no último momento da sua vida, ele recebeu a salvação. Não importa se ele já está no céu ou se não está. Porque pelo poder de Deus, ele pode estar assim no céu. Assim como Elias não subiu vivo, Enoque não subiu vivo. Por que esse homem, face da morte, não poderia, assim como Jesus disse, estar no céu também? E às vezes a gente se apega querendo colocar esse homem no túmulo. E isso é irrelevante para nós. O importante para nós é que esse homem, no seu último momento, ele aceitou Jesus. E foi salvo e recebeu de Jesus a promessa de salvação. Isso é que é importante para nós. Não importa se nós vamos subir para o céu hoje, se é daqui a 1 ano, se é daqui a 1000 anos. O que importa para nós é se nós vamos receber essa promessa de salvação. Essa garantia. Te prometo que hoje você estará comigo no paraíso. Isso é que é importante. A pessoa que quão maravilhoso seria ouvir isso. Imagina você na cruz, os dois ali, desespero, irmãos. Porque por mais que a gente fale, por mais que a gente pensa, a gente deve imaginar que em face da morte, deve ser o maior desespero que a gente deve enfrentar. Quando você chega, a gente nunca passou por isso, graças a Deus, mas eu fico pensando, pessoas que já tiveram perto da morte, quão difícil deve ser, quão desesperante, ainda mais você crucificado, com os braços abertos, te faltando o ar, a morte vem devagar. Imagina. Mas esse homem encontrou em Jesus, ele olhou para Jesus, ele teve coragem de olhar para Jesus. A face de Jesus é dito que não estava bonita. A gente, quando às vezes a gente pensa em Jesus na cruz, muitas das vezes, a gente não consegue, a gente não medita realmente como Jesus era. Eu lembro que quando eu era criança, sempre na Semana Santa, passava aqueles filmes de ilustração da Semana Santa de Jesus, né? E tinha umas vizinhas minhas que iam lá para casa assistir filme, o quanto essas meninas choravam. Quantas elas choravam vendo a cena. E a cena de Jesus ali era fraca, não era igual essas que a gente vê hoje. Era simples, parece que o chicote era até de pano, Jesus quase não sentia machucado, você não via pouquinho sangue em Jesus. Hoje a gente tem uma cena de Jesus naquela música, A Cor do Calvário, que é impressionante e às vezes até difícil, até ruim da gente olhar para ela. Agora imagina aquele homem do lado dele ali. Como estava Jesus com aquela coroa na cabeça, causada pelos nossos pecados. Mas esse homem teve coragem de encarar Jesus, coisa que muitas vezes nós não temos
coragem de encarar Jesus. Mas a Bíblia nos apresenta, conforme em João 14:6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em Atos 4:12, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus, irmãos, é o único que pode oferecer salvação. Ele morreu a nossa morte, pagou o preço por nossos pecados e ofereceu vida eterna a todos que nele creem. Ao olharmos para os três crucificados, irmãos, nós percebemos três destinos agora diferentes. Por quê? Porque aquele primeiro homem que a tradição diz que estava à esquerda de Jesus, ele estava ali para morrer pelos seus atos. E mesmo em face da morte, ao lado de Jesus, ele preferiu morrer em seus pecados. Ele não teve a coragem de se arrepender, de enxergar que a sua vida não valia nada. Ele preferiu morrer, foi orgulhoso, morreu com seus próprios pecados, ferido, mantendo o orgulho, com o coração endurecido. E às vezes, quando nós saímos para pregar, levamos a pregar a palavra às pessoas, a gente sente muito isso. Pessoas ainda com o coração endurecido, que não estão prontas para receber a palavra, que não querem receber a palavra, que às vezes estão passando por dificuldade e não acreditam que Jesus ainda pode salvar. Tem pessoas lá fora que ainda acreditam assim, que vivem uma vida que já não tem mais salvação. Mas nós precisamos ter a coragem de falar para elas que aquele Jesus que salvou lá atrás é o mesmo que salva hoje. Que não importa em que condição nós estamos, basta que nós tenhamos a coragem de olhar para a cruz, de enxergar em Jesus, que ele ali foi pregado não pelos seus próprios méritos, mas pelo mérito meu. Era eu que deveria estar ali, era nós que deveríamos estar ali naquela cruz. O outro homem, ele também iria morrer pelos seus pecados, pela sua rebelião. Mas ao contrário do primeiro, ele teve a coragem de olhar para Jesus. Ele olhou. Ele, naquele momento, ele sentiu o poder de Deus. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, fala que o Espírito Santo, ele ainda tinha uma abertura para o Espírito Santo agir na vida dele. E o Espírito Santo, naquele momento, agiu na vida dele. E ele ali, na face da morte, diferentemente do outro, ele olhou para Jesus e arrependeu de tudo que ele havia feito. Ele reconheceu que ele era pecador, ele merecia aquilo que estava ali. Coisa que muitas das vezes nós não temos coragem de fazer. Muitas das vezes a gente não nos reconhecemos como pecadores. Nós somos orgulhosos ainda. Nós temos dificuldade de reconhecer o nosso pecado. Nós temos dificuldade de enfrentar face a face a Jesus e declarar para Ele assim: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Não é difícil, irmão. É difícil. Eu falo assim porque às vezes parece mentira. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós sabemos que é verdade. Quão difícil é nós orarmos a Jesus e falar assim, reconhecer os nossos pecados. Muitas vezes nós oramos e falamos assim, ó, perdoa os meus pecados. Mas quais pecados? Será que nós damos nome, temos coragem de dar nome aos nossos pecados? Ou até mesmo reconhecer que somos pecadores? Porque quão difícil, às vezes a gente passa dias e fala assim, acho que eu não tenho pecado mais não. Eu não sou pecador mais não. Mas nós ainda necessitamos, como este homem, de olhar para a cruz, de ter coragem de encarar Jesus ensanguentado
e clamar a Ele o perdão pela nossa salvação. Este homem morreu, mas ele morreu também para o pecado. Ao reconhecer em Jesus a salvação, este homem primeiro ele morreu para o pecado, para depois receber a morte do pecado. A gente pode dizer que ele nem mesmo morreu para o pecado. Essa que é a vantagem. Enquanto um morreu em seu pecado, esse já morreu para o pecado. Mas e Jesus? E Jesus? Jesus também estava ali, na mesma condição. Jesus era um dos 3 que foi condenado. Jesus também morreu. Mas, diferentemente dos 2, Jesus não tinha pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus se fez pecado. Jesus recebeu o meu e o seu pecado. Jesus morreu oferecendo a salvação para aquele homem. Jesus morreu carregando o meu e o seu pecado. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida. Para que aquele outro ladrão pudesse receber a vida, estar com Jesus na eternidade, Jesus teve que morrer. Porque se Jesus não tivesse morrido, nem aquele ladrão e nem nós teríamos a salvação. Hoje, irmãos, a decisão está diante de nós. Como nós temos respondido ao chamado de Jesus? Assim como o segundo criminoso, será que nós estamos encontrando a salvação em Cristo? Será que nós já temos a certeza de que estamos salvos? Se alguém te perguntar assim, você tem certeza da salvação? O que você diria? O que você diria? Nós podemos dizer que nós estamos salvos, irmãos. Nós temos que afirmar que estamos salvos. Nós não temos que ter medo de dizer que estamos salvos, não. Nós não temos que temer em dizer que nós vamos estar no céu. Porque não é pelos nossos méritos, não é pelo que eu e você fazemos, mas é pelo que Jesus fez. E Jesus fez e fez bem feito. Nós não precisamos ter medo de afirmar, eu estou salvo em Jesus. Por mais que ainda nós pecamos, nós erramos, nós caímos, mas nós ainda conseguimos levantar. E esta é uma certeza que tem que estar em nós, irmãos. Essa é uma certeza que nós temos que passar para todos que chegam perto de nós. É a certeza da salvação. Nós não precisamos ter medo de afirmar para ninguém. Nós temos que ser corajosos, porque não é mérito meu e nem seu, mas é pelos méritos de Cristo. Ele já pagou o preço que era nosso. É por isso que nós temos o direito da salvação. Jesus hoje te chama com a promessa de vida eterna. Venha a Ele, venha experimentar a transformação que só Ele pode trazer. Só Jesus, irmãos, pode transformar o meu e o seu coração. Assim como Ele transformou o coração desse criminoso em face da morte. Aquele último momento, último suspiro, ele ainda teve o coração transformado. Só por orar por Jesus. Olhou para Jesus, acreditou, viu que Jesus era inocente, sabia, confiou e afirmou. Nós só precisamos fazer isso. Afirmar. Jesus morreu por mim. E dizer, lembra-te de mim, Senhor, para que eu faça parte do paraíso contigo. Meu apelo hoje, irmãos, é se você se sente o peso dos seus pecados e reconhece a sua necessidade, que ainda existe um Salvador, que existe a necessidade de salvação pelo fardo que você carrega. Se você ainda sente esse peso, irmãos, tenha certeza que esse peso foi transferido para Jesus.
Não adie essa decisão. Jesus está te chamando, assim como chamou o ladrão na cruz e recebeu hoje, e tenha certeza de que estará com ele no paraíso. Esse é o meu apelo. Não tenha medo de afirmar que Jesus morreu por você. Amém? Vamos ficar de pé e eu vou fazer a oração. Querido Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, que nós que aqui estamos, Senhor, possamos colocar em nosso coração esta certeza de nunca duvidar, ó Pai, que nós estamos salvos, que o Senhor, o Teu sacrifício, ó Pai, não foi em vão. Eu sei, Senhor, que nós ainda somos fracos, que nós pecamos ainda, Senhor, mas nós temos a certeza que o Senhor morreu por nós. O Seu sacrifício, ó Pai, de maneira nenhuma foi em vão. E assim, ó Pai, não só a nós que aqui estamos, mas todos quantos se achegarem a nós, ó Pai, com problemas, com dificuldades, com deficiência de aceitar a Jesus, de Te aceitar como Salvador, achando que seus pecados são maiores, ó Pai, do que o sacrifício que o Senhor fez por nós. Muitas das vezes tem pessoas, ó Deus, que se culpa, carregam uma culpa pesada, que carrega muita culpa, Senhor, porque não consegue transferir e entender que esse fardo o Senhor carregou por nós. Esse fardo foi cravado na cruz. O nosso pecado, ó Pai, o nosso pecado que Te feriu, que Te machucou, que Te cortou, Senhor, foi carregado na cruz por Ti, ó Pai. E é esse pecado, ó Deus, que o Senhor carregou, que nos alivia. A sua morte, ó Pai, é que nos dá vida. Que nós possamos ter essa certeza e transmitir essa certeza a tantos quantos chegarem a nós. Que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente sentir que hoje o Senhor carregou o nosso pecado. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor.